Estar aqui e vamos falar um pouquinho aí da fisioterapia, da importância dessa profissão que vai ser muito utilizada nessa faixa etária que pretendemos todos chegar. Prazer em te receber aqui no Show da Tarde, né? Obrigado. Não é todo dia que a gente tem uma personalidade da fisioterapia, né? Como é que é o teu trabalho no dia a dia na fisioterapia? Certo. Hoje eu trabalho numa clínica ortopédica de manhã. Então, uma clínica que recebe de diversas patologias, seja problemas de ombro, quadril, quedas, traumas, e também tem um público muito grande de idosos. E à noite trabalho também com Pilates, que também é uma modalidade que está crescendo bastante a procura, diversos benefícios também. E vou começar uma outra clínica em hidroterapia, também na reabilitação. Mas o trabalho com o idoso, seja se for a domicílio ou num lar de idosos, como já trabalhei também, ele é essencial porque é uma proporção que vem aumentando cada dia mais. Então hoje a gente tem cerca de 1 para cada 10 habitantes do Brasil tem mais de 60 anos, né? 60 anos que é a idade que o Estatuto de Idoso define como um idoso. E essa taxa de 1 para 10 em 2060 ela vai ser de 1 para 4. Ou seja, mais 40 anos a população idosa vai ser maior do que a população infantil. Ô Gabriel, hoje nós temos muitos cadeirantes. Sim. Nós temos muitos hoje deficientes e temos muitas pessoas hoje que não conseguem fazer exercícios. Exato. De que forma que vocês podem renovar a musculatura, certo. Enfim, a mobilidade do ser humano? Ok. Na verdade, a fisioterapia antes, quando você fala que é fisioterapeuta até hoje, parentes ou amigos falam, você faz massagem, então é logo a primeira reação da pessoa. Mas a fisioterapia preventiva é algo que vem crescendo muito também. Então, principalmente com pessoas acamadas ou cadeirantes, às vezes o parente ou está no lar, a pessoa fala, não adianta, não vai fazer nada. Mas diversos estudos já comprovam isso, seja nacionais ou internacionais, que adianta. Então, seja na prevenção das questões como a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e a osteopenia, que é a perda da massa óssea, né? Desenvolvendo futuramente uma osteoporose, que também acomete muitos idosos. O trabalho seria, por exemplo, uma pessoa que tem alguma plegia, não tem movimentos, ou foi vítima de um AVC, um AVE, ou derrame cerebral, teve uma hemiparesia que não consegue mover meio corpo, a mobilização passiva, alongamentos, algum trabalho, seja no fortalecimento muscular, e sempre um trabalho direcionado, né? Sempre com um idoso também, eles veem na gente como se fosse um membro da família. Alguns são resistentes, né? Como os mais rabugentos que a gente conhece, mas com o tempo eles deixam a gente se introduzir porque a gente consegue demonstrar que a gente está fazendo realmente bem para eles. O Gabriel, a fisioterapeuta, não é preciso esperar que nós sejamos atingidos por um mal. Não. Eu acho, mesmo tendo um corpo saudável, a Exato. fisioterapia deve ter uma continuidade. Com certeza. A prevenção hoje, a proporção exata é que a cada R$1 que você deixa de gastar em prevenção, você vai gastar 3 lá na frente. Então a gente sabe, até abrindo parênteses para algumas coisas que vêm ocorrendo, como o Brumadinho, o acidente lá no Flamengo, ou até o mesmo Boixá, foram 3 tragédias que poderiam ter sido evitadas. Claro que é uma comparação muito forte, mas a gente tem que se prevenir. Não é só um idoso só vai receber um tratamento fisioterapêutico quando tiver acamado, ou quando tiver um AVC, ou quando tiver algum problema que vá procurar. Porque em muitos casos, idosos que são atendidos a domicílio, principalmente, é uma viúva ou um viúvo que moram sozinhos, e aí o fisioterapeuta atua não só na parte corporal, mas no ambiente, trabalhando como retirada de tapetes, posicionamento de barras de segurança no banheiro, que isso é muito importante, porque muitas vezes o idoso mora, seja lá se for com um companheiro ou sozinho, cai no banheiro, pode ter uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril, e na idade deles é bem perigoso a recuperação, ou mesmo no ambiente, né, que ele pode até chegar a vir a óbito mesmo no local. Então é uma coisa que tem que cuidar, não só do corpo, mas de onde ele vive também. Uma bicicleta, ela tem capacidade para X peso. Sim. Um automóvel tem capacidade para X peso. Certo. Um caminhão para X tonelada. E o nosso corpo também tem o biotipo. Sim. E tem pessoas que aí manda ver, abre a geladeira e tal, e aí o peso fica bem acima. O que é que você pode contribuir? Certo. A fisioterapeuta, não só fisioterapeuta, mas todos os profissionais da saúde hoje tem que ter um foco muito grande na população idosa, porque querendo ou não, como eu já tinha
falado antes, em 2060 essa população vai ser muito grande. Eu vou estar nessa faixa também acima de 60. Então temos que olhar para o outro como se fosse com a gente, cuidando do nosso futuro. Nutricionista, enfermeiros, dentistas, todos trabalhando em conjunto, principalmente nutrição, na parte da questão do peso, porque isso vem a gerar problemas de quadril, joelho, tornozelos, articulações inferiores, e são problemas difíceis de tratar. Às vezes você conseguir mudar toda uma rotina que ele leva da vida toda, ou hábitos ou vícios, até tabagismo, principalmente em homens mais velhos. E a gente tenta fazer, como disse, uma parte da família, trabalhar em conjunto com os filhos, netos, sobrinhos, para que possa tentar reeducar, que ele entenda que é o melhor para ele, que ele veja o resultado e que assim ele tenha... O principal não é só viver mais, porque hoje a expectativa no Brasil, o IBGE afirma que é 75 anos, não adianta. Às vezes a gente, 75, viver até os 100, viver 25 ali, como muitos vivem em casa, sempre sozinhos. Então é viver melhor. É viver em sociedade, é conseguir fazer suas coisas, é ter autonomia e não ter esse medo de viver e perder a vontade de viver como muitos. O ser humano que tem uma patologia, já tem um problema. Sim. E o ser humano que não tem problema, é saudável. Quantas vezes na semana é o ideal para uma fisioterapia? Certo. E a importância de uma sequência? Ok. Os estudos, geralmente, eles trabalham com um prazo de 2 vezes na semana, mínimo, na fisioterapia, seja domiciliar. Muitos lares de idosos, residências geriátricas, é realizado 1 ou 2 vezes por semana, algumas até mais. Porém, a domiciliar, principalmente, pelo menos 2 vezes, porque são os resultados apresentados no estudo, porque uma semana, em média, 170 horas e um dia 24 horas, a gente passa ali 1 hora, 2 por semana com ele, então ele fica muito tempo em casa e a gente está longe dele. Então a gente tem que ter esse acompanhamento e também, como disse, ver a residência, a cama dele se é muito alta, se ele tem algum risco de queda, fazer um treino de equilíbrio com ele, um treino de sentar e levantar da cadeira, para ele ter mais força, para ele não ter muito medo e nem ser muito corajoso, né? Tentar equilibrar, que ele consiga fazer todas as suas atividades, que ele viva bem, que tenha confiança, que possa desfrutar de tudo até o último dia da sua vida dignamente. O Gabriel, bom, a pessoa já começa um programa 2 vezes por semana, que tem uma doença, uma patologia, ou que é saudável. Certo. O que é que vai mudar na vida dela? No dia a dia do idoso, da idosa, ele vai perceber, a gente já percebe essa melhora. Muitas às vezes quando a gente entra na faculdade a gente fica com esse receio, vou fazer o que com ele? Um senhorzinho, às vezes com 90 anos a gente fica com medo de tocar, de fazer um alongamento, de um exercício, e o resultado a gente vê. E é bem gratificante, talvez de todas as áreas eu considero uma das mais, porque você vê um sincero brilho no olho te agradecendo, ele sempre te remete à lembrança, fala, eu tenho um sobrinho Gabriel, eu tenho um neto Gabriel, ou meu marido era parecido contigo quando era mais novo. E é bacana porque você vê que o idoso, rapidamente você vira uma parte da família dele, ele não vai te esquecer. Em alguns casos que tem Alzheimer é diferente, que a gente tem que trabalhar como se fosse conquistando dia a dia. Às vezes a gente chega lá no dia, tem que se apresentar todo dia da mesma forma. Tudo bom? Eu sou o Gabriel, sou fisioterapeuta, vou fazer um exercício. Às vezes, não quero fazer exercício, vou cansar. Então vamos lá fora, dar uma voltinha. A gente tem que ir entrando no jogo dele. Senta aí pra gente conversar. Levanta aqui, vamos pegar uma coisa. Levanta aqui pra mim. Tu és psicólogo também, então? Com certeza. A gente tem que ter esse lado psicólogo, saber entender do ser humano. Antes de ser um bom profissional, em qualquer área que seja, você tem que ser um bom ser humano. 2 vezes por semana, fazendo fisioterapia com o Gabriel, certo. A pessoa começa a ter uma vida mais assim gostosa, mais prazerosa. Exato. Desfruta, vai desfrutar conseguindo ter um fisioterapeuta que vai atender as suas necessidades, ter um tratamento direcionado, vai ter ali 1 hora, talvez um pouco mais, um tratamento que proporcione melhor para essa pessoa possível. E quando tem um caroço ali, um problema, como é que é? Tu já manda ver ou tu és assim, tu és um mineirinho? Começa pela beiradinha e tal? Beiradinha, a gente tem que conquistar ele primeiro, né? Não é chegar no primeiro dia, botar ele para fazer um monte de coisa, porque vai cansar, ele vai ficar com dores e também talvez traumatize até ele um pouco. Então começar aos pouquinhos e ao longo vai desenvolvendo e fica cada vez melhor. Você atende então na Grande Florianópolis, Santa Catarina? Exato, Grande Florianópolis também, caso apareça o telefone para contato, se não puder atender, vou encaminhar para a melhor pessoa possível que possa se encaminhar. E tu estás te especializando, és especializado na terceira idade?
Sim, agora concluindo a faculdade, terminei e depois agora, posteriormente, começar a fazer uma pós-graduação e quero fazer especialidade em joelho, articulação que eu tenho muito interesse. Joelho. Joelho. Tu orienta as pessoas a beberem água? Também, dentro da faculdade, a gente recebe as orientações, né, de cerca de 300 ml por quilo de peso, fazer essa conta, em média, daí 2 litros por dia, né? 2 litros. É. E exercício físico você orienta também? Também, a gente sempre recomenda, mesmo no dia quando não tem fisioterapia, a gente pode passar para o idoso algum alongamento que ele possa estar fazendo, alguma coisa que não vai botar em risco a saúde dele, algo mais tranquilo, ou mesmo para as pessoas que convivem, ou filhos, fim de semana que a gente não está lá, para que ele pratique não só a nossa atividade, mas seja idoso ou não, para fazer a prática de exercício aí físico. E a pessoa teve lá um acidente de moto, enfim, Sim. Operou um tornozelo, um joelho. A reabilitação também é um poder que tu tens na recuperação. Sim, está no sangue de todo fisioterapeuta, a reabilitação é a nossa base, querendo ou não, isso sempre vai ser. Então a gente tem que promover sempre o melhor bem-estar físico, mental e social para a pessoa, né? Que ela possa ter sua vida normal, de uma maneira mais proveitosa e que afaste saúde, uso de medicamentos. Os exercícios beneficiam até no controle da pressão, colesterol e tudo mais, já é bem comprovado isso. A terceira idade, essas casas geriátricas, enfim, que você faz Sim. A fisioterapia, depois da segunda, assim, eles começam a ter um novo olhar? Com certeza. Eles, na verdade, muita retenção, às vezes eles olham meio desconfiados porque os mais antigos não viram essa profissão crescer, então eles não entendem mais ou menos o que está fazendo com ele. Eles chamam de doutor, às vezes não sabem se é enfermeiro, mas o bacana é que eles veem, quando eles olham pra gente, eles falam: "Ei, vamos fazer exercício? Vamos lá." E a gente leva... Uma coisa que é muito interessante trabalhar com os idosos é com a questão da música, atender pacientes. Tinha uma playlist no telefone ali, botava um Tonico e Tinoco, e sempre o Milionário José Rico, deixava tocando: "Segura aqui o celular pra mim." Aí ele segurava: "Você trouxe o rádio?" Aí ele pegava no rádio e fica... E isso é bem legal, porque você vê como rende mais com música, como ele lembra das músicas, como remete boas coisas a ele. Essa produção de hormônio que gera é um ganho muito bom e dá uma diferença bem boa a música com os idosos também. Como é que é? Você começa a atender um ser humano, sim, a domicílio, empresa, enfim. Você faz uma anamnese, sim, você faz e aí você coloca também o que é bom para ela, né? Exato. Consumir água, não tomar refrigerante, sim, enfim, dormir bem, 8 horas. Você coloca tudo Exato, vai tudo... essas informações? Isso, colocado tudo na mesa, no primeiro atendimento, no caso. Porque é um conjunto, né? Exato, não adianta eu estar lá 2 horas por semana se ele faz tudo errado. Então eu vou chegar lá, ele não vai ver a evolução, a culpa é do fisioterapeuta. Então a gente tem que ser o mais claro possível, mostrar para ele que realmente é assim. Então ir aos poucos, tentando saber da maneira melhor para falar, seja a questão do peso, que às vezes pode ser uma coisa delicada para a mulher, o homem nem tanto, mas a mulher com essa questão do peso, às vezes se ela... E é hormonal, né? Não adianta a gente querer que uma pessoa tenha o mesmo peso sempre. Então a tendência é ganhar peso, mas a gente tem que ir controlando um pouquinho, que ele consiga controlar a alimentação, o consumo do sal também, que é muito perigoso. E tudo que a gente puder fazer pelo idoso, na primeira sessão é avaliação, a gente já vê o ambiente, o local que a gente vai estar trabalhando, e na segunda a gente já começa. Aí segue o jogo. Eu vou fazer agora um pedido difícil pro Gabriel. Um pedido muito difícil. Que tu soletre o teu telefone, por favor. Certo. O DDD 48, 9 na frente, 8471 2449, 9 8471 2449. Bacana. O fisioterapeuta que está em evidência, né? É um fisioterapeuta top, que conversou com o Tadeu Soares aqui no Show da Tarde, falando da importância da sua formação e agora dos seus serviços. Gabriel Meneguzzi de Souza, obrigado e volte sempre. Muito obrigado, Tadeu, obrigado a todos e até a próxima. A gente